Vamos à questão número 10. Hans Christian Ørsted foi um físico dinamarquês que, entre seus inúmeros trabalhos, provou experimentalmente a relação entre eletricidade e magnetismo. Ele fez uma agulha de uma bússola se desviar quando, próximo a ela, um fio condutor conduzia uma corrente elétrica. Um aluno, ao tentar reproduzir o experimento de Ørsted, utilizou uma bússola, um fio reto condutor, duas pilhas e um interruptor, fazendo a montagem conforme indica a figura a seguir. Ao fechar o interruptor, o aluno percebeu que a agulha da bússola sofreu um desvio que está mais bem representado pela alternativa. Vamos à resolução da questão. Veja, quando não há corrente elétrica fluindo no fio XY, a agulha da bússola, tende a se orientar na direção do campo magnético terrestre. Então temos norte, sul, leste, oeste geográfico. Muito bem. Agora vamos retirar a bússola e fechar o circuito elétrico. Agora a corrente elétrica flui do polo positivo para o polo negativo. Ok. Quando a corrente elétrica fluir pelo condutor XY, veja, formará no entorno desse condutor um campo magnético. As linhas de campo magnético gerado no entorno de um condutor pertencem a uma circunferência, são tangentes a uma circunferência, cujo fio é perpendicular a elas e passa pelo centro dessas circunferências, ou seja, o fio é concêntrico às circunferências. O sentido do campo gerado por esse fio é dado pela regra da mão direita. Atenção, regra da mão direita. O polegar tem o sentido da corrente elétrica e o ato de fechar a mão nos dará o sentido da corrente do campo magnético ao redor do fio. Então, o que você deverá fazer? Vamos observar o fluxo da corrente elétrica no sentido de x para y. Ok. Sabemos que o campo magnético está contido em uma circunferência ao redor dele. Agora, utilizando a mão direita, aponte o seu polegar no sentido da tela, ou seja, a corrente elétrica está entrando no ponto X. E gire a mão de tal forma a observar qual é o sentido do campo magnético. Quando você fizer isso, você vai perceber que as linhas de campo ao redor desse fio, desse ponto de vista, têm um sentido horário. E, portanto, no ponto de baixo do fio, o polo norte está voltado para a esquerda e o polo sul para a direita. Ok? Muito bem. Isso significa que quando posicionamos a bússola sobre o fio que é percorrido pela corrente elétrica, a agulha vai girar no sentido do campo magnético resultante. Como estamos expressando o campo magnético da Terra em comparação com o campo magnético gerado pelo fio, então o polo norte da bússola vai defletir de tal forma a girar e a apontar para o oeste geográfico. Isso nós observamos na alternativa C. E é isso.